Bom pessoal, vamos recomeçar o vídeo aqui. Esse aí vem em complemento ao que eu acabei de editar, que eu acabei de gravar. Ficou faltando alguns detalhes do ponto de vista construtivo. Eu havia dito, né, que eu apresentei para vocês aqui o como, as partes que são utilizadas na base da planta para fazer os pés, a região logo acima que é para fazer a régua que vai amarrar o sanduíche, né? E de 2 a 2 aqui eu vou tirando para poder compor o corpo do instrumento. Esse corpo do instrumento vai resultar nessa forma aqui, né? De 2 a 2, sendo essa a régua que faz o sanduíche, e os tripés são aqueles que eu mostrei na imagem anterior. Agora tem um detalhe, esses ramos laterais aqui, ó, eles têm uma resistência mecânica acentuada. Eles são utilizados para quê? Para fazer as nossas baquetas. Porque o morubixaba precisa de um conjuntinho de baquetas, né? Em média são 2 pares. Porque o comportamento sonoro dessa porção apical aqui, ó, responde melhor para baquetas menores, né? Muito embora ambas possam ser utilizadas nele. Mas isso lá adiante, quando a gente estiver fazendo a prática mesmo de execução ali, eu dou uma demonstração. Mas o importante saber agora é que eu separo essas varetinhas, quer ver? Esses ramos laterais, tá vendo? Eu retirei as folhas que eles tinham, alguns nem folhas tinham, né? Pus para secar também. Algumas broquinhas perpassaram eles aqui, eu acrescentei aquele inseticida em pó. Bom, além dessa função de fazer baquetas com eles, eles têm outras funções também. Uma bem estrutural e importante, que é com ele que a gente vai pegar, quer ver? A gente vai pegar um segmento mais ou menos parecido como esse que eu isolei aqui, ó. E o que eu vou fazer com ele? Bom, então o pé tá aqui, né? Eu abri, tá apoiado aqui. Isso aqui vai ficar aqui assim, ó, né? Não dessa forma, eu faço de uma forma que fique esteticamente agradável de se ver a coisa aqui. Mas resumidamente ele vai ficar aqui, que é justamente onde vai encaixar o trapézio aqui com os tubos. Tanto em um pé quanto em outro tripé, né? Eles encaixam nisso aqui. Deu para entender? Então é isso. Outra coisa que eu quero acrescentar nessa etapa, com respeito agora à mecânica da coisa envolvida, os materiais que eu utilizei para poder estar cortando e tudo mais, né? Eu já falei para vocês da cola. A cola tem um papel importante. Ela é um polímero poderoso, como eu disse. Ela vitrifica, né? Ela tem uma aparente dureza parecida até com aquela cutina que reveste o bambu, aquela cera, né? Vítrea, aquela cera vítrea. Vou pegar aqui um caso para mostrar o que acontece. Ó, não existe só aquela broca, tem alguns tipos de broca que atacam o bambu na fase mais jovem, quando o tecido está tenro, né? Outras brocas têm um suco digestivo que consegue perfurar o lenho da madeira, mesmo depois que ele já está seco ou maduro, né? Aí nesse caso ficam uns furinhos, eu vou lá e também vedo com a colinha. Aqui tem um que não sei se vai dar bem para ver nessa região. Aqui assim, né? Tem um que eu vedei. E outro detalhe importante que acontece muito comum nos bambus à medida que eles amadurecem, né? Porque o bambu mais velho é o melhor pra gente, né? Ele tem mais densidade, as paredes celulares estão mais espessadas, tem um grande número de células pétreas. Quando ele está muito novo, a parede celular é tão fina que parece um palmito. Às vezes você aperta ele já quebra. Esse aí não tem assim uma elasticidade adequada para a confecção do instrumento. Só que quando ele está maduro ali no estágio ideal, com 2, 3 anos, ele também já está com bem menos água, né? Alguns fungos se instalam na superfície dele, dão essas manchas, né? E essas regiões às vezes ficam enfraquecidas. Você observa assim as fibras, né, longitudinais aqui no corpo, com uma lente, se você aumentar, elas começam a apresentar umas leves descolamentos, umas fissurações, que se você deixar evoluir com a contração do dia e da noite, com a umidade do ar e tudo mais, sem isolar isso aqui, também dá problema. Às vezes leva anos, mas pode desenvolver da noite para o dia, você escutar um estalido, tac,
Aquele ponto ali é o ponto onde deu origem a tudo. Então como que a gente faz? A gente também pega essa cola, de preferência com uma lupa, né? Eu tenho uma aqui. Deixa eu ver se está à vista aqui. Essas lupas de loja mesmo, qualquer que seja a lupinha assim de 10 aumento, você vem aqui, dá uma aproximada, você vai notar então essas regiões que tem essa situação. Eu também venho com a cola aqui e derramo aqui. A cola vai penetrar ali e vai isolar do contato atmosférico essa região, né? Aí a resistência permanece ali. Então, esses são os dois tipos de recuperação que eu fiz utilizando a cola, né? Essas fissuras naturais que se desenvolvem no bambu bem maduro, né? Às vezes tem um tipo de broca que produz uns pontos de fraqueza aqui dentro, não sei se vai dar para ver. Mas aí o bambu vem aqui, esclerifica mais, ele fica mais resistente, ele também tem sua defesa. Então tem que analisar essa aqui. Embora tenha produzido um sulco na parede da planta, a resistência dele nessa região acabou sendo... Né, é como quando a gente fissura um osso. Né? A gente vai lá e fratura o osso do pé, por exemplo. Com o tempo aquela região calcifica. Né? É mais ou menos o que a planta faz em termos de defesa. Bom, que outras observações eu poderia fazer? Sim, essa região do nó é uma região onde o tecido aqui é mais frouxo, né? Muito embora seja mais denso, porque é constituído por células menores, então a densidade aqui é maior. O mesmo Beralda, que ele fez um estudo com velocidade de onda da superfície do colmo, né? Chama Bambu de Corpo e Alma, né? É um livro que ele lançou, quem quiser acessar esse conteúdo, vocês vão encontrar lá na página que ele fala da propagação de ondas sonoras e tal. Enfim, no final de todo o processo eu vou passar essa bibliografia que eu utilizo para vocês. Agora eu vou passando assim de forma meio por cima. Mas está aqui o gráficozinho aquele que a gente obtém ali, tá vendo? Quase à medida que as ondas perpassam através do tempo, né? Você tem esses altos e baixos aqui, quer ver? Opa, aqui. Outra aqui, aí vem e desce, né? É justamente onde os nós estão localizados, sabe? Tem esses saltos na velocidade. Por que dão esses saltos aqui? Porque a densidade ali é alta, a estrutura ali facilita a passagem de onda, né? Bom, o som tem outras propriedades. Uma delas é a impedância acústica, né? Que é a densidade vezes a velocidade, isso, da onda. Então, por que a densidade é isolada da velocidade? Porque atrelada à velocidade você também tem a estrutura do material. Se você tem fibras dispostas paralelamente, o som vai perpassar que nem um terremoto, ele procura fraqueza na crosta terrestre, né? As lineações, aqueles planos que já a onda chega ali, né? E entra em ressonância naqueles pontos. Bom, enfim. Para o momento é só, eu vou tentar não demorar tanto, né? Esse levou 5 meses para eu fazer esse segundo vídeo. Tem muita teoria, eu vou falando tudo de forma dentro do mundo da ciência, a gente isola aquilo que é qualitativo do que é quantitativo. Mas tanto qualitativo quanto quantitativo pode estar subordinado ao método científico, né? Uma vez que você repete o resultado daquela observação, né? Mediante a dados, né? E, bom, é isso. Tudo que eu vou estar falando aqui é muito, muito qualitativo, né? Hora ou outra eu vou estar falando sobre fórmulas mesmo que a gente vai utilizar. Por exemplo, sim, ele tem essa forma de trapézio, isso eu devo acrescentar aqui rapidinho, já vai entrar uma fórmula aqui. Ele tem a forma de trapézio pela mesma razão que uma lira tem aquela forma trapezoidal, pela mesma razão que se você abrir o tampo de um piano, você tem aquelas cordas também distribuídas daquela forma aqui, quase que resulta também num trapézio, né? Isso está relacionado com a frequência. A frequência ela é uma propriedade da dimensão do corpo que vibra, do corpo que ressoa o som lá, que irradia o som. E no caso de tubos sonoros, existe uma fórmula que trata tanto das frequências em tubos sonoros abertos em ambas as extremidades, como em tubos sonoros fechados em uma das extremidades, que é o nosso caso aqui. Então, como eu disse, o nosso começa em Lá, né? O Lá que a gente vai começar aqui é o 220 Hz. Existe uma fórmula
Deixa eu tentar fazê-lo de forma meio... Deixa eu levantar um pouquinho aqui a nossa câmera. Acho que aqui ficou melhor. Isso, eu vou fazer a formulazinha aqui, que é a fórmula que eu utilizei e ela é a base de tudo isso. Primeiro eu tenho aqui uma tabela, não vai dar para ver nem, mas pelo menos o título acho que dá para vocês terem uma noção, né? É uma tabela com as frequências musicais. Eu tenho a frequência, né, do Lá vibrando 440, quando ele está em 440 ele é o Lá 4, é o Lá central ali, tá no central, na escala central do corpo do piano, por exemplo. O Lá que a gente vai fazer aqui é o Lá anterior, é o Lá 220, uma oitava abaixo, né? Você dividindo por 2, você obtém sempre uma oitava acima, por isso que é um logaritmo de base 2 a escala musical. Então que fórmula é essa que eu vou utilizar aqui? Eu venho aqui e vejo, bom, a frequência que eu quero é 220 Hz, né? Estou localizado na quarta oitava. Vou achar uma páginazinha em branco aqui. Aí, tem uma fórmula que vai falar assim, o comprimento L, ele é igual a 340, que é a velocidade do som, metros por segundo, dividido por 4 vezes a frequência, que nesse caso é 220, segundo a menos 1. Hertz é segundo a menos 1, então eu vou acabar cortando isso com isso aqui, vou ter uma medida em metros, que nada mais é que o comprimento. Né? Como está multiplicando aqui, eu posso tirar esse zero aqui, esse aqui. Né? Se eu multiplicar... Opa, vamos cortar 34, dá para aqui também. Aqui vira 2. 34 aqui vira 17. Então eu tenho... Isso aqui é igual a 17 dividido por 44. Quanto vai dar isso, hein? Bom, vamos assumir que esse valor fracionário aqui é em metros, né? Em metros. Vai dar 0, alguma coisa. Ali no caso vai dar em torno ali de uns 32 centímetros por ali, olhando daqui. É em metros o comprimento do tubo sonoro que eu quero lá. Então eu sei que a primeira nota da minha escala vai ter esse valor em centímetros. Depois eu posso ir reduzindo o valor em 6% do comprimento desses tubos. Essa redução de 6%, se eu tiro 6% desse comprimento em metros, eu vou chegar próximo do si bemol. Se eu retiro mais 6% do comprimento lá do si bemol, eu vou chegar no si. Entendeu? É 6% sempre do comprimento resultante. É uma das maneiras mais práticas da gente chegar. Eu nunca, nesse estágio inicial aqui, eu não coloco próximo de 6% não, porque na realidade nem é 6, acho que é 5,99, alguma coisa por aí. Mas o que eu faço? Eu puxo para baixo, eu coloco 5%, porque eu quero que o comprimento do tubo, dos dois tubos aqui, depois de cortado lá, não seja tão precisamente o valor ali que eu quero, porque qualquer coisa, mudança que se eu preciso desbastar um pouco, dar um acabamento aqui na borda, né? Ou se a nota eventualmente por conta de alguma razão anatômica da planta, ela tem um desvio da fórmula, eu preciso ter essa margem de segurança de 1% pelo menos aqui no valor desse comprimento, para eu poder estar ajustando depois, né? Mas o resultado disso eu vou apresentar para vocês meio por cima agora aqui. Ele está ali no chão. Eu vou levantar a câmera e vou mostrar para vocês. Olha lá ele deitado lá, tá vendo? Ali. Ele já fica com forma de trapézio. Bom, gente, por agora é isso. Se tem uma coisa que eu gosto de falar é de música, tudo ligado à música. Vocês não se assustam não nessa parte da confecção de instrumentos musicais, porque isso é de fato enciclopédico. Um bom instrumento você tem que
né, manjear por várias áreas do conhecimento humano, da ciência. O timbre final você tem que considerar até fatores emocionais, assim. O bom luthier, ele vai pontualmente nesses aspectos aí. Bom, aí depois, na hora que eu for configurar agora, no estágio seguinte, que eu vou fazer os cortes musicais no corpo do tubo, aí eu vou entrar com outra sequência de né, valores de fórmulas e outras considerações, às vezes até de caráter especulativo, que eu vou deixar por conta de vocês fazer a própria pesquisa para mim, aí quem sabe alguém que está aí no meio apresentar um resultado, eu já tenho ele, né? De qualquer modo, a gente sempre caminha de busca tendo um resultado como referência, entendeu? A gente sempre caminha tentando eliminar aqueles erros que são pequenos, esses buraquinhos de broca, essas fissuras, a como seca e o que acontece se eu tirar, limpar por dentro ou não, e se eu deixo, eu tenho de fato que limpar todos os tubos, né? O corte tem que ser adequado, né? Eu posso pegar um tubo desse aqui, eu não posso fazer um corte inclinado aqui, então no meu caso o que eu faço? Eu vou dar essa sugestão para vocês, eu venho aqui, passo uma folha, tá vendo? E alinho ela aqui. Eu estou fazendo meio grosso modo, né? Aí eu realizo o corte retinho. São detalhes que eu não tenho como expor, porque só para fazer esses cortes aqui eu passei 6 horas. O vídeo ficaria extenso demais, então é lógico que a gente pula a etapa. Eu apresento para vocês aqui o resumo da ópera, tá bom? Gente, é isso aí. Fiquem com Deus aí, tudo de bom. Até o nosso próximo vídeo então, hein? Um abraço.